Você já parou para meditar que nem sempre são as pessoas que nos colocam em apuros, ou nem sempre somos nós mesmos que nos colocamos em apuro? Você já parou para pensar que às vezes Deus mesmo, Deus pode te colocar em apuros ou ter te colocado em apuros? Quem sabe os apuros que você esteja passando hoje seja porque Deus te colocou neles. Às vezes, é o próprio Deus que nos coloca em uma situação difícil para que Ele possa cumprir algum dos seus propósitos. Como exemplos bíblicos, nós podemos citar, por exemplo, o sofrimento pelo qual Jó passou. Ele foi provado em sua fé. Ou mesmo a tentação do Senhor Jesus em Mateus capítulo 4, verso 1, o qual ele mesmo foi conduzido pelo próprio Espírito ao deserto, a fim de ser tentado pelo diabo. Meditemos no que aconteceu aos filhos de Israel, que são símbolo da igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando eles saíram do Egito, os hebreus eles foram libertos de um cativeiro humano e nós de um espiritual. Eles andavam em direção à terra de Canaã, assim como nós, para a Canaã celestial. Após a morte dos primogênitos egípcios, em que todo macho de toda a família, inclusive dos animais, foram mortos subitamente. Muitos. Faraó permitiu que Moisés partisse com o povo de Deus. No entanto, depois de caminhar em bastante, cerca de 100 quilômetros, o Senhor mandou Moisés retroceder. Fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, além de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Está escrito em Êxodo capítulo 15, este texto. Ali no começo, versículo 1, versículo 2. A instrução que Deus estava dando para Israel, através de Moisés. Desde que haviam saído do Egito, os hebreus estavam sendo guiados pelo Senhor. De dia havia uma nuvem que ficava parada sobre a cabeça deles, e à noite uma coluna de fogo. Quando a nuvem ou a coluna de fogo movia-se, eles também se moviam. Assim o Senhor dirigia-os. Mas Deus disse a Moisés que eles deviam retroceder e acampar em um certo lugar. Será que o Senhor havia se descuidado ou levado os hebreus para onde não deviam ir? Fica essa pergunta, né? Que estava na cabeça do povo. Agora veja, por que o Altíssimo ordenou a eles que voltassem? Por qual razão? Qual seria o motivo? Porque Deus falou, voltem tudo a estaca zero lá no começo. Veja, tanto a nuvem quanto a coluna de fogo jamais foram tiradas de sobre o povo de Deus. Alguém já disse que, além de guiá-los, a nuvem protegia-os do ardor do sol, que no deserto queimava implacavelmente entre 45 e 50 graus. E a coluna de fogo, além de iluminá-los, aquecia-os, pois à noite faz bastante frio em tal localidade. Chega a 30, 40 graus abaixo de zero. Na verdade, tanto a nuvem quanto o fogo eram sinais de que Deus estava com eles, conduzindo-os. Mas por que retroceder? Por que eles deveriam de fazer esta volta, este recuo dos quase 100 quilômetros? Por que retroceder? Veja, quando o povo voltou, viu-se em apuros, pois Faraó, ao saber disto, preparou todo o seu exército e partiu para o local onde o povo de Deus estava acampado. O rei egípcio, ele percebeu que havia uma chance enorme de destruir os hebreus que tanto mal lhe causara. É comum uma pessoa que não está em comunhão com Deus, que não está assim ligada com o Senhor, é muito comum a pessoa cair em desespero diante de situações adversas. Agora veja, se Deus dirige-nos por meio da leitura bíblica ou pela pregação da palavra, por que o desespero? Muitas pessoas ficam assim aflitas, porque elas se defrontam com problemas
Elas ficam aflitas, olhando para os problemas, em vez de indagarem ao Senhor o porquê daquela aflição e o que devem fazer. As pessoas ficam desorientadas, falam o que não devia ser dito e ainda elas cometem outros erros. Deus tinha um plano ao mandar o povo retroceder. Ele havia falado sobre isso com o seu servo e alertou de que Faraó ele pensaria. Então ele falou, vou perseguir, eu vou agora pegar, porque eles estão embaraçados na terra, eles estão a muitos quilômetros aqui do Egito, mas eu vou buscá-los, porque eles não têm para onde ir. Então foi o que ocorreu, foi isso que aconteceu com eles. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou o coração de Faraó. Êxodo capítulo 14, verso 5, é o que está escrito lá. Então o Faraó reuniu o melhor do exército do que ele tinha. Ele pegou a tropa de elite, vamos assim dizer, 600 carros de ferro, 600 carruagens de ferro escolhidos, fora uma grande quantidade de outros carros que foi junto, e foi ao encontro de um povo desanimado, enfraquecido, um povo que estava com dúvidas e que, sobretudo, estava bem desanimado. Ao abrir os olhos e ver o rei do Egito com seus milhares de soldados, os filhos de Israel desesperaram mais ainda. Em vez de confiarem no Senhor, o desespero aumentou. Com um grande temor, o povo contendeu contra Moisés. Eles contenderam contra o servo de Deus e também contra o próprio Deus. Então os hebreus eles não entenderam que o Altíssimo havia criado aquela situação. Aqui eu paro para te chamar a tua atenção. Talvez você ainda não esteja entendendo alguma situação que você esteja passando na tua vida. Pode ser o próprio Deus fazendo isto. Antes de murmurar e deixar o desespero tomar conta da situação, é preciso ver que Deus, o nosso Deus, Ele é um bom Pai. E se Ele permitiu que você passasse por dificuldades, é porque deseja libertá-lo de algum mal e de lhe conceder vitória. Mesmo segundo o nosso próprio entendimento, nós temos que pensar, nós queremos algo melhor para nós, Mesmo indo pelo caminho, por exemplo, que o Senhor abriu no mar, mesmo passando por lá, mesmo passando com os pés enxutos, o povo do Egito também estavam pensando, nós vamos alcançá-los, mesmo assim. Então o faraó e o seu próprio exército, eles não conseguiram alcançar os hebreus, mas eles queriam alcançar. Por quê? Porque Deus ia na frente do povo dele, na nuvem e na coluna de fogo. Então ele se posicionou ali, ficou na retaguarda entre os israelitas e o exército do Egito. Então nós precisamos saber que mesmo que o inimigo venha ao nosso encalço, o Senhor está tomando todas as providências. O próprio Deus trabalhou em favor do seu povo Israel. O Altíssimo fazia as rodas dos carros dos soldados se soltarem e eles então não funcionavam direito. Quando Deus passou pelo caminho, adiantou-se e cuidou lá da frente, e o anjo também cuidou lá da retaguarda, o povo caminhou com segurança. Se o povo hebreu tivesse confiado inteiramente do Senhor, não teria sido culpado do pecado da murmuração. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.